Olá, mais uma resenha literária começando e hoje eu vou falar de um dos meus livros. Para quem não sabe, eu tenho 5 livros publicados de gêneros variados, um de poesia, 2 livros infantis, o último lançado este ano, que reúne crônicas que eu escrevi para 3 importantes jornais do Brasil nos últimos anos, e o meu penúltimo livro, que eu considero um romance, que é uma saga familiar, que conta a história real da parte judia alemã da minha família, que foi devastada pelos nazistas. O livro é este aqui, Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo. Esta é a 2ª edição, que saiu no ano passado pela LVM Editora. Então hoje a resenha é sobre Cartas de Elise. Elise era minha bisavó. Ela nasceu em Oppel, na Alemanha, hoje Opole, na Polônia, em 1881. É sempre difícil falar deste livro porque ele foi escrito de modo que o leitor se sinta na pele da Elise, sinta tudo o que ela passou depois que Hitler assumiu o poder na Alemanha e implantou o nazismo. Por que é difícil falar do livro? Porque eu não quero entregar o destino da Elise. Eu quero que o leitor viva os dramas que ela passou e torça para que ela escape da perseguição nazista. Então, é um livro que envolve muito suspense e, claro, envolve muita emoção. O meu avô paterno, Ernest Heilborn, foi o primeiro da família a perceber o risco que Hitler representava. E ele veio para o Brasil, fugiu para o Rio de Janeiro, já em 1934, deixando a mãe dele, a Elise, e o irmão Walter, que tinha síndrome de Down, na Alemanha. No Rio, meu avô conheceu minha avó, Elizabeth. Meu avô morreu, esse meu avô alemão, aos 61 anos, quando eu tinha apenas 3 meses de vida. Então eu não tenho lembranças dele. Mas a viúva dele, a minha avó, viveu até os 96 anos, morreu em 2006. Eu convivi muito com ela, aliás, é um personagem importante do livro. Mas a minha avó, que a gente chamava de Lisete, nunca gostou de falar sobre nazismo, sobre Holocausto, sobre o que a nossa família sofreu na Alemanha e o drama que ela e o meu avô alemão passaram aqui no Brasil, querendo ajudar os parentes, mas encontrando sempre muitas dificuldades. Depois, fazendo a pesquisa sobre a família, em contato com descendentes de irmãos da Elise, se descobriu que esse comportamento era o padrão entre os parentes de vítimas do nazismo. Era uma forma de proteção, de evitar as dores do passado. Eu tinha algumas informações sobre a minha família alemã judia. Sabia, por exemplo, que era uma família rica, dona de cervejaria. Sabia que o nazismo tinha feito muitas vítimas na família, mas não tinha detalhes. E a minha avó, Lisete, sempre negou que tivesse guardado correspondências trocadas entre o marido, meu avô Ernest, e os parentes dele na Alemanha. Quando minha avó morreu, e a gente foi desmontar o apartamento dela em Copacabana, no Rio, a gente descobriu centenas de cartas guardadas no fundo de um armário. Quase todas cartas da Elise para o filho e para a nora. Essas cartas foram traduzidas pela minha irmã caçula, que mora na Alemanha desde 1992, e ela me convenceu a escrever o livro, a reconstruir a história perdida da família. Foi um processo longo, doloroso e redentor ao mesmo tempo. As cartas me serviram de 3 maneiras diferentes. Algumas foram publicadas no livro na íntegra, outras me serviram apenas como fonte de informação e outras foram transformadas em diálogos. A minha bisavó Elise, em alguns momentos, achava que o nazismo não representava um risco direto a ela, que ela não seria atingida. Aí Hitler baixava leis de segregação aos judeus e a Elise se assustava, se convencia de que, como o filho mais velho, tinha de sair da Alemanha. Então, ela pensou em vários planos de fuga. Há uma carta em que ela conta ao meu avô Ernest que recebeu a visita de um cunhado, o Levin, e ele apresentou a ela um plano de comprar uma fazenda na região de Blumenau, em Santa Catarina, para onde parte da família iria. Essa carta foi transformada num diálogo. Eu imagino o encontro do Levin com a Elise no apartamento dela em Berlim
e as informações da carta viram um diálogo entre os dois. O livro é isso. Os dramas da Elise na Alemanha, sufocada pelo nazismo, e o drama do filho dela e da nora no Brasil, tentando entender os riscos que a Elise corria, procurando formas de ajudá-la, com base nas informações que ela passava e também nas informações que a Elise omitia, sonegava. E isso, no início, era até mais comum. A Elise sentia muita vergonha daquela situação. Depois que a Segunda Guerra estourou, o meu avô, um judeu, chegou a ser preso no Brasil só porque era alemão. E ele ainda teve que pagar impostos aqui no Brasil só porque era alemão. Impostos criados pelo Getúlio Vargas, que era um fascista, contra alemães, italianos e japoneses que residiam aqui. O livro tem também personagens secundários muito interessantes. Por exemplo, o Alexander Besser, enteado da Elise, advogado, que não pôde mais exercer a profissão na Alemanha porque o Hitler retirou os judeus das funções jurídicas. O Alex Besser passou então a trabalhar no escritório para a Palestina, ajudando os judeus alemães a fugir para a antiga Palestina. O próprio Alex acaba indo para a Palestina e vivendo intensamente a criação do Estado de Israel. Outro personagem secundário, Heinz Kepler, ele era primo do meu avô Ernest, era um brilhante estudante de direito em Berlim, mas foi proibido pelo nazismo de frequentar a universidade, simplesmente porque era judeu. Então, um professor dele consegue levá-lo para concluir os estudos na Inglaterra, em Oxford. O Heinz passa a trabalhar com os britânicos na propaganda oficial contra os nazistas, em programas de rádio feitos na Inglaterra para ouvintes alemães. Ele acaba se tornando cavaleiro da rainha, Sir Heinz Kepler. Outro personagem secundário muito interessante é a Vera Bornstein, prima do meu avô. Ela foi presa pelos nazistas em fuga, já na França, e quando libertada, se juntou à resistência francesa aos nazistas. Na minha livraria digital, você encontra a segunda edição de Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, e outros títulos que falam desse assunto. Um que acabou de chegar, eu ainda nem recebi, é Homens Comuns, do americano Christopher Browning. O livro explica como policiais alemães de classe média se transformaram em máquinas de perseguição e eliminação de judeus. Homens Comuns está em promoção na minha livraria, livrariadolacombe.com.br. Lá você encontra também, como disse, o meu livro Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima resenha literária.